E vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira vossos filhos, mas criai na doutrina e ensino do Senhor. Bíblia. Vós, servos, obedecei a vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor, e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles é vosso e está no céu, e que para ele não há acepção de pessoas. Com estas palavras de Efésios, capítulo de número 6, eu quero nesta linda manhã do dia 4, abraçar a família de Deus, que do norte ao sul, do leste ao oeste, voltam a formar conosco a cadeia da prece poderosa. Que a força da Trindade augusta e divina, Pai, Filho e Espírito Santo, nos envolva. Que o sábio arquiteto venha nos visitar. E que este seja um dia preparado pelo Senhor para termos muita luz, muita força e sermos sempre uma bênção para a família, para a igreja e também para a sociedade. Que Deus seja louvado soberanamente. O programa que está entrando em seu celular, em seu notebook, em seu computador ou em seu televisor, por esta rede de rádios, não é outro senão o Bom Dia Espírito Santo. Há 41 anos no ar, na palavra do missionário da Ordem de Cristo, Daniel de Oliveira, diretamente da Bahia para todo o Brasil, Europa, Ásia, África e Oceania. Estamos cobrindo todo o território nacional e também internacional, através da rede de computadores, internet, pelo site da nossa emissora, cruzeiroam.com.br. Que Deus seja louvado soberanamente. Aumente o volume do seu computador, do seu celular, do seu rádio, porque no momento em que nós ouvimos este hino, é porque ele já está no ar. Bom dia, Espírito Santo. Como é gostoso levantar pela manhã, olhar para este céu chuvoso, muita chuva na Bahia, e dizer bom dia, Espírito Santo. Eliene Santos de Queiroz já está conosco, Evanissa Pucai e Edinalva Castro, a família linda do Bom Dia Espírito Santo já está chegando para mais uma retransmissão do Bom Dia Espírito Santo. Maeli Tássio, Eliene Santos, pode ir chegando, família abençoada, que levantam cedo para adorar a Deus. Mara Argolo, Deus te abençoe, Mara.
Toda Mara é abençoada, em nome de Jesus. Coloque aí agora ao lado do rádio um copo com água, para que esta água seja ungida pelo Espírito Santo, para que você, ao beber, receba a bênção de Deus. Viu Margarida Célia, serva de Deus diretamente de Brasília, fiel até a morte. Luiz Antônio já está conosco, Diogo Furlanento, Deus te abençoe, Diogo, aí em São Paulo. Coloque um pouquinho do azeite de oliveira para a consagração, porque hoje é quarta-feira, e o sinônimo de quarta-feira para nós é oração, jejum, oração, diretamente de Caruaru. Marinês Linhares já levantou, ainda deve estar deitada, ouvindo o programa. Caruaru deve estar frio. Eu morei em Caruaru, cidade fria, mas uma cidade linda, de um povo amigo, de um povo muito hospitaleiro. Sueli Silva também já está conosco. Evani Sapucaia, sejam todos bem-vindos. Coloque aí agora, viu, Antoniette Ferreira Nogueira, a paz e graça e prosperidade seja com o senhor bispo, missionário Daniel. Seja perseguido pelas bênçãos e as boas notícias da parte do Senhor. Sim, quem não quer uma perseguição tão boa como esta, não é? A Bíblia diz que estas bênçãos te acompanharão. Então cremos. Olha, coloca um copo com água aí ao lado do seu rádio, um pouquinho do azeite, caixas com medicamentos, e não saia de casa. Vigie, viu? Sem fazer a Deus uma oração. Você que está saindo para a faculdade, para o trabalho, você que vai viajar, você que vai fazer exames, vai ao médico, você que está a caminho da maternidade, Hilda, Deus abençoe. Antes de sair, faça a Deus uma oração, viu? Rosa Soares, Deus abençoe. Lígia Magalhães, Deus abençoe. Todo o povo lindo aí de Pouso Alegre nos ouvindo. Varginha, Três Pontas, Boa Esperança, Lavras, São João del Rei, Divinópolis, Mateus Leme, Una, Belo Horizonte. Deus abençoe todo o povo de Uberlândia, Uberaba, Patos de Minas, Araxá, Nanuque. Deus abençoe todo o povo lindo aí da nossa querida região do Distrito Federal e o meu belo Paracatu. Deus abençoe, missionário Paulo, aí em Paracatu, fazendo uma obra de excelência. Deus abençoe o povo aí em Perdões, Marília também, Baixada Fluminense, Baixada Santista. Deus abençoe Niterói, Deus abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, todo o povo lindo aí do Rio de Janeiro. Deus abençoe pastora Ortília, Deus abençoe seu filho, pastor Gerson, sua nora, a Daniela Rocha. Estou orando para que ela ganhe, viu? É candidata. Deus abençoe a Daniela e também a sua bela filha. Deus abençoe Gerson, homem de Deus, varão valoroso. Família Rocha, aí em Itaboraí. Lívia Barbosa já está conosco também. Maeli Tássio, pode ir chegando, família linda. Deus abençoe todo o povo aí no estado do Espírito Santo. Israel Santos nos ligado conosco. Meu amigo pastor Israel Santos, o Canela de Fogo, sua esposa, seu filho, sua filha, todo o povo aí no estado do Espírito Santo. Meu abraço aos capixabas, ao povo de São Mateus, Linhares, ao povo do meu querido Ilhéus na Bahia, Porto Seguro, Itabuna. Tenho orado por Itabuna. Deus abençoe Itabuna. Deus abençoe todos que nos ouvem também no estado do Pernambuco, Alagoas, Sergipe. Deus abençoe Maranhão, Paraíba. Deus abençoe, porque o Brasil está de pé, dizendo bom dia, meu amado, meu querido Espírito Santo.
Antoniete Ferreira Nogueira, seja bem-vinda em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Estamos pelo aplicativo Roque Gualberto, já está conosco, seja bem-vindo. Canela de Fogo, Vaso de Deus, Evani Sapucaia também, Roque Gualberto, Shalom Bispo, Shalom Roque, Shalom, paz e prosperidade. Deus abençoe. Olha, estamos aí nos preparando para hoje. Hoje é a primeira quarta-feira, é um dia de muito trabalho espiritual. Sei que chegará às 11 da noite, eu vou estar com os braços cansados de tanto segurar pessoas endemoniadas, mas é a nossa missão, é o nosso trabalho, é a nossa vocação, é o nosso chamado, é a unção determinada por Deus para nós, para libertar cativos e trazer a abertura de prisão dos presidiários do diabo. Hoje é um dia de muito trabalho espiritual, quarta-feira, dia 4, a igreja está em oração, viu, Eunice Guimarães? Dido está assistindo, Dido, Marcos Gonçalves, Eunice, muita gente nos encontrando aqui pelo Facebook, estamos pelo Face, estamos pelo YouTube também, estamos pela Cruzeiro da Bahia, Cultura da Bahia, ICBRN Rio Grande do Norte, várias rádios online, Fabrito, Deus abençoe. Estamos por uma rede de rádios comunitária, todas elas interligadas ao sistema de internet, por isso que estamos cobrindo o Brasil e o exterior. Lá em Joanesburgo tem pessoas nos assistindo, em Angola, em Moçambique, Eunice Guimarães, Dido, saúde, paz e prosperidade. Dido, quem é Dido? Me diga aí, Eunice Guimarães, Dido. Amém. Deus abençoe. Em nome de Jesus, todos os Didos. É Dido mesmo, é sobrenome. Deus abençoe. Em nome de Jesus, o povo de Imperatriz também estão nos assistindo. Estados Unidos, América Central, do Sul. É a maior cadeia de preces, não é uma live, é uma retransmissão do Bom Dia Espírito Santo para todo o Brasil. E hoje eu não estou só, eu tenho comigo mais de 8.000 pessoas em jejum, oração, nos dando a cobertura espiritual, porque hoje são 6 cultos, 3 na catedral e 3 na sede, distribuindo o santo óleo para todo o povo, algo que eu já faço há 41 anos, ministrando a cura, a salvação, a libertação, fazendo o apelo e as almas se rendendo aos pés do Senhor. Ainda que está chovendo muito em Salvador, vento, frio, coisa que nós não somos acostumados, mas está frio em Salvador, mas teremos 6 cultos hoje, viu, Marta Machado de Deus? Hoje é um dia de muito trabalho, muita oração, muitos apelos, porque estamos em novembro também, já nos preparando aí para sexta-feira, dia 6, para domingo, dia 8, onde teremos a Santa Ceia na sede, e já nos preparando para de hoje a 8, dia 11, o grande dia da unção dos 1000. O Brasil vai parar para receber esta revelação. Viu, Manuel Bispo? Já pensou, Manuel, você recebendo a unção dos 1000, valendo por 1000 Manuel? Eita, que o diabo saia da frente, porque a unção vai ser em porção multiplicada muitas vezes. Então estamos nos preparando para o grande dia 11. E dia 11 é a festa das águas também. As águas estão sendo consagradas no altar para distribuição a partir do dia 11. E dia 11 começa a campanha da Arca da Tenda, as 7 essências. É uma campanha pelo 3º ano consecutivo. Nós estamos obedecendo à revelação de Deus.
todo o povo passando diante da arca, uma cópia, e recebendo a mensagem da graça de Deus, e na tenda, e recebendo as unções, e recebendo a benção que Deus me revelou também, a unção para que vale por 1000 homens, uma super unção, porque os dias são de trevas, os dias são maus, a pandemia está aí, depois virão outras pandemias, mas a igreja tem que estar revestida de poder, porque isto é coisa do sobrenatural. Viu, Carlos Silva? Então prepare para o dia 11 aqui, pela rádio, pela internet, nós vamos estar ministrando, e Deus não faz nada sem antes revelar a seus servos e profetas. Prepare, porque queremos formar um exército poderoso de milhares de pessoas com a unção dos 1000 para combater um bom combate e amarrar o valente. Estou na expectativa para esta unção. Tá bem, Carlos? E ministra aí também, viu? Sobre os obreiros, as obreiras, o povo de Deus, aí da nossa querida Caruaru, e a glória do Senhor envolverá Caruaru. E este povo será um povo vestido e revestido para combater um bom combate. Eu quero esta unção, porque eu creio. É isto aí, Margarida, você é canela, você é tocha, e tocha acesa, porque tem muitos que já foram tochas e viraram carvão, e apagou, mas você é tocha acesa, como eu. Este fogo do Espírito que está em mim tem 53 anos aceso. Este fogo é o mesmo Daniel, com mais experiências e com a mesma unção do Espírito. Temos que manter firme a nossa vocação e visão espiritual. Por quê? Por quê? Porque senão muitos fariseus e escribas querem sentar na cadeira de Moisés. Vocês sabem que os fariseus e escribas estavam assentados na cadeira que não era deles. Por que, missionário? Porque Moisés, ele sentava na cadeira, mas ele tinha o cajado. Os fariseus e escribas só queriam assentar na cadeira de Moisés para aparecer e ficar recebendo os benefícios do evangelho. Hoje tem muito fariseu e escriba na cadeira que não é dele, só querendo aparecer e receber os benefícios do evangelho. Mas não tem o cajado. Se perder o cajado, perde a autoridade. É isso que você ouviu mesmo. Perde a autoridade. Quando Moisés foi falar com Faraó, ele levou o cajado e ele lançou por terra, e a cobra de Moisés engoliu as cobrinhas de Faraó. Cajado do pastor, autoridade, Bíblia, 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 Bíblia neles, autoridade. Então, muitos fariseus e escribas estão sentados numa cadeira que não é deles, porque não tem o cajado, só querem aparecer na cadeira e viver dos benefícios do evangelho. Misericórdia. Jesus falou isso, irmãos. É uma palavra muito profunda e muito séria. Todos querem estar assentados na cadeira, mas não tem o cajado, não tem a oração, não tem o louvor perfeito e nem vida com Deus. Está usando outras coisas para aparecer. Estão colocando nome na frente das igrejas e retratos. Igrejas pintadas de cores que não convém. Todo tipo de jogo de luz para atrair e gelo seco. Mas não é isto que faz a obra.
é o cajado ungido, é a autoridade, são as visões, são o caminho da fé perfeita e do louvor perfeito. A Bíblia diz que ele procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. O que é adorar a Deus em espírito? É ter o nosso espírito em comunhão com o Espírito de Deus. Em verdade, o que é adorar a Deus em verdade? Sem nenhuma falsidade, sem nenhum subterfúgio, sem nenhuma outra coisa. Adoração lá do âmago da alma, comunhão com Deus. Então, muitos fariseus e escribas estão sentados na cadeira de Moisés. Sempre desejaram a cadeira de Moisés para aparecer, para receber os benefícios do Evangelho, para comer da mesa do Senhor, para crescer na política, para crescer em outras coisas volúveis. Mas obra de Deus não é isso. Precisa ter o cajado, precisa ter a unção, porque precisa exercitar a fé. A fé. Muitos hoje falam de fé, mas estão sem fé. A fé está doente. A fé, às vezes, tem que agir como uma loucura. Lembra de Moisés? Pegou um cajado e meteu nas águas, e as águas abriram. Lembram de Eliseu? Meteu um pau nas águas e o machado flutuou. Lembra ainda de Eliseu? Pegou um prato novo cheio de sal, colocou na nascente das águas e as águas amargas e contaminadas transformaram em águas potáveis e a morte foi tirada do rio. Lembra ainda de Eliseu? Quando havia veneno na panela, ele mandou buscar farinha, colocou farinha e o veneno foi tirado da panela. A fé é loucura. E eu quero continuar sendo louco, mandando você se ungir, beber a água consagrada, que esta loucura nunca saia de mim. Hoje é tanta psicologia, sociologia, mas a fé está doente, por isso o diabo está dando gargalhada e risada, porque falta o verdadeiro tempero, o verdadeiro cajado, a verdadeira unção. Lembram de Jesus? Por isso que os fariseus e escribas tinham inveja de Jesus, tinha dor de cotovelo, fizeram de tudo para matá-lo, porque Jesus era assim, né? Encha as talhas com água e depois sirva. E não era mais água, era vinho. Uma vez ele cuspiu no chão, fez lodo, encheu os olhos do cego de um barro, terra com saliva, e esfregou nos olhos do cego e falou para o cego: vai lá, lave e volta. E ele foi, lavou e voltou enxergando. Lembra uma vez que trouxeram-lhe uma mulher condenada à morte? Ele baixou e escreveu o pecado de cada um deles. Uma outra vez trouxeram um gago para Jesus, kikiki, kkk, kkk, kikiki, e Jesus falou para ele: pode botar a língua para fora. Ele, pá, botou o linguão, e Jesus cuspiu na boca dele, tchá! E ele deixou de ser gago. As loucuras da fé ainda funcionam. Quantas vezes eu vi o apóstolo Doriel, hein?
para um tuberculoso. Orava e mandava o tuberculoso beber a água e bebia o resto. E dali 8 dias o tuberculoso estava lá dando testemunho. A fé é algo louco para os naturais, mas para os sobrenaturais é o poder de Deus. Marta tira pedra, mas já cheira mal, meu irmão já está morto há tantos dias. Tira pedra, Marta. E Jesus ora e chama seu amigo. Coisa de doido, rapaz. Mas a fé funciona assim. Ela traz à existência o que não existe. Quando a Bíblia fala que a fé remove montanhas, é todo tipo de montanha. Eu aprendi assim, eu creio assim, e assim eu ministro. E os sinais de Deus acontecem. Hoje, a fé está bloqueada por causa do medo e da letra. É tantos livros ao lado da Bíblia, mas ela é a maior de todas as revelações. Para vencer estas pandemias, que ainda virão piores do que esta, temos que ser um verdadeiro Ezequiel no vale de ossos secos, um verdadeiro Davi. Quem é este incircunciso filisteu que afronta o exército do Deus vivo? Temos que ser como Pedro e João. Não tenho ouro nem prata, não tenho capacidade intelectual, mas o que eu tenho eu te dou. Eu tenho Jesus. Levanta e anda. Onde estão as autoridades do levanta e anda? Do tome a sua cruz e me siga. Cruz é objeto de morte, morto para o mundo e vivo para realizar uma obra sobrenatural. A Bíblia diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, os favores, os benefícios. Aí o pecado está dominando. Está faltando João Batista, está faltando Ezequiéis, está faltando Pedro. Manda-me ir ter contigo por cima das águas. Venha, Pedro. Ainda que ele afundou, Jesus falou: homem de pouca fé, por que duvidaste? Volta para o barco. Ainda não é momento de você sair do barco, cabra. Você ainda tem que aprender comigo, Pedrão. Volta, Pedrão. O Espírito precisa vir sobre você, Pedrão. A fé é loucura. Para os naturais, eu sou um pregador de avivamento e de fé desde a minha adolescência. Hoje é tanta coisa que se usa para dizer que o Espírito está na igreja, o Espírito Santo, e às vezes não. Às vezes não. Fariseus e escribas estão assentados na cadeira de Moisés para se beneficiar do Evangelho, para aparecer, mas não tem o cajado que tinha Moisés, que virou uma cobra e derrotou o Faraó e abriu o Mar Vermelho.
não tem a palavra revelada. A maior preocupação de Deus com Josué foi esta preocupação: não afaste da tua boca o livro desta lei. Esta lei aqui, Josué, é em primeiro lugar. Não afaste o livro da lei da tua boca, rapaz. Não precisa de outras coisas, Josué. É o livro da lei, dos princípios e da minha vontade, Josué. E Josué, ele era de fé, rapaz. A fé é loucura. Lembra de Moisés? 40 dias lá esperando Deus escrever, rapaz. Jejuando. E ele acreditava, Deus falou: fica aí orando, Moisés, que eu vou escrever os mandamentos. E ele creu. Moisés creu e Josué ficou agarrado no pé dele, mais embaixo no monte. Aí, os que querem a cadeira de Moisés não têm as visões da sarça, não tem o cajado, e nem tirou as sandálias egípcias dos pés, e nem está no monte. Estão em outros montes, mas no de Deus não. Aí, a fé está precisando de fé, porque fariseus e escribas querem estar na cadeira de Moisés aparecendo. Jesus falou isso. Estar sentado na cadeira é muito fácil. Colhendo o que outro plantou é muito fácil. Aparecendo e vivendo dos benefícios do evangelho é fácil. Mas se não tiver o cajado, toda casa edificada na areia, o vento leva. A casa edificada na rocha, nos princípios estabelecidos pela lei de Deus, esta casa permanece, seja casa física, espiritual. Será que você entende o que eu falo? Será que você que me ouve só quer a cadeira de Moisés? Ficar lá parecendo um rei, um bonitão? Cadê o cajado para curar enfermos, libertar cativos, tempo integral da obra de Deus, atender o povo, abençoar o povo, como dizia o apóstolo Doriel para nós lá em Brasília: abençoa o povo. Então, Soraya está dizendo ali, caronistas da fé, muita gente na carona, muita gente na sombra, muita gente agarrado na cadeira de Moisés. Vigie, cuide da sua vida espiritual e salvação em primeiro lugar, tá bem? Que Deus aumente a minha fé, a sua fé, porque a fé sem fé não vai a lugar nenhum. Aí tem que usar um bocado de outras coisas para tapear, para enganar. Muitos estão pegando a ponga na fé alheia, querendo a cadeira de Moisés. Misericórdia. Mas não tem o cajado. O cajado dele não vira serpente que derrota Faraó, e nem abre o mar vermelho, e nem toca na pedra para sair água,
e nem repreende as pragas e pestes. Filhos e filhas, servos e servas, hoje é quarta-feira, primeira quarta, dia 4, 8 da manhã, daqui a pouquinho, estaremos na Catedral da Bênção, Largo das Sete Portas, 446, Lima e Silva, 116, já nos preparando para domingo, dia 8, e para de hoje a 8, a unção dos 1000. Eu quero que você compartilhe os nossos últimos programas. Fale para os seus sobre a necessidade de ter a unção dos 1000. Ouviu bem? Há 27 anos atrás, nós estávamos em Brasília, na nossa convenção nacional, internacional. O apóstolo Doriel de Oliveira ainda era missionário, e ele leva para pregar para nós em Brasília o pastor Jerônimo Onofre da Silveira. E o Jerônimo tinha recebido, naqueles dias, viu, Tatiane Moraes, esta revelação. Jerônimo estava no óleo, e continua no óleo até hoje. E ele trouxe para nós, naquela convenção, na parte da manhã, me lembro que foi um sábado pela manhã, a mensagem sobre a unção dos 1000. E eu recebi, e ele ministrou sobre mim. 27 anos para cá, nossa igreja aqui na Bahia cresceu muito. Apóstolo Doriel depois passou a pregar também esta mensagem. Ele pregou para nós aqui em um ginásio por nome de Iceia e trouxe-nos também para a igreja da Bahia, o apóstolo já. Então, nós recebemos, e hoje completa 8 dias, que eu estava aqui na rádio, e quando eu abro a Bíblia, em Isaías 60, versículo 22, está marcado aqui a convenção de 27 anos atrás, e a unção dos 1000, e Deus me fez lembrar, nitidamente, como uma fita de filme, esta mensagem que eu ouvi há 27 anos atrás. Há 27 anos atrás? Você lembrar de uma mensagem de 27 anos? É uma ressurreição espiritual, psicológica que Deus traz no nosso subconsciente. E o Espírito mandou eu ministrar esta unção para o povo da Casa da Bênção na Bahia e para todos os ouvintes do nosso programa e de várias outras denominações que me acompanham pelo rádio, pelo Face, pelo YouTube, por esta rede de rádios. Então, dia 11, de hoje a 8, eu quero ministrar. Você vai compartilhar, divulgar, e depois que eu ministrar aqui, você ministrará para seus pastores e obreiros e membros, para formarmos um exército poderoso, a unção dos 1000. Eu preciso desta renovação, desta unção. Sansão venceu porque ele tinha a unção dos 1000. Jacó venceu porque ele tinha a unção dos 1000. Samuel venceu porque ele tinha a unção dos 1000. Paulo, João, Jesus tinha mais do que a unção dos 1000. Ele mesmo diz, foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Paulo venceu porque ele tinha a unção dos 1000. Eliseu, Elias, venceu os 960 profetas falsos porque ele tinha a unção dos 1000. Daniel, Ezequiel e tantos outros profetas do Antigo Testamento. E Deus é o mesmo. O diabo está aí, matando, roubando e destruindo. E às vezes eu preciso ter esta unção para ter a força de um verdadeiro boi selvagem.
Se você crê, é assim. Se você não crê, eu te ajudo com a minha fé. Então creia nesta profecia de hoje a 8. Levante cedo e venha para o celular, para o rádio, para o Face, porque a força será muito grande. Eu não sei nem o que Deus vai fazer, mas sei que Ele irá fazer, porque nada Ele faz sem antes revelar a seus servos. Prepare, povo de Deus, para você receber e ministrar. Viu, Gildésio? Juquitiba nunca mais será a mesma congregação. Leve esta bênção. Não importa se você é pastor ou pastora. Se crer, verás a glória de Deus, a unção dos 1000. Olha como diz este versículo da revelação de quarta-feira passada e de 27 anos atrás. Porque o menor virá a ser 1000, o menor, o analfabeto, o patinho feio, o discriminado, o louco, o abestalhado, o bobo da corte, porque o menor virá a ser 1000. Isso aqui é promessa, rapaz, eu creio. E o mínimo, um povo grandíssimo, forte. Viu, Ângela? Viu, Cotidiano? Viu, Gildésio? Marinês. Agora veja o término do versículo. Eu, Senhor, a seu tempo determinado, quando Deus manda a revelação, a seu tempo farei prontamente. Deus está pronto a nos dar esta bênção, porque depois desta pandemia aí virá outras, virá a segunda onda, a terceira. Eu preciso da renovação da unção dos 1000. Viu, Augusto César? Vai tomando posse. Soraya está dizendo ali uma nação forte, casa da bênção. Isso aí, Soraya. Então, é no tempo determinado por Deus que Ele faz prontamente. Quantos líderes nossos estavam neste culto há 27 anos atrás e que de lá para cá tornaram uma bênção forte, não é? E Deus abençoou o nosso ministério. Deus usa homens para abençoar a outros homens. Deus revela a seus servos e profetas. A Bíblia diz que em parte pregamos e em parte profetizamos. Então prepare para de hoje a 8. Viu, Carlos? Ainda falta o menor. Isso aí. Ainda falta o menor. E ele tornou o maior da família, o primogênito. Deus o fez primogênito. Até o pai dele passou a respeitá-lo, os irmãos. Até o rei tinha inveja. E pode ver que as mulheres cantaram que Davi matou 10 milhares. As mulheres cantavam, aí Saul ficou irado, rapaz. Saul matou 1000 e Davi matou milhares, 10 milhares. Pode ver também Gideão, o menor da família, tornou o maior. Não é? José, rapaz. José, perseguido pelos irmãos, perseguido pela mulher de Potifar, presidiário injusto, mas tornou
um homem conhecido por quê? Porque José tinha, sem dúvida, a unção de mais de 1000. Então, abra o seu entendimento, porque Deus está falando e nos preparando para uma super unção. Prepare para de hoje a 11. Você que está em Salvador, região metropolitana, venha para a igreja dia 11. Vocês que me assistem pelo rádio na roça, no sítio, em outros estados, em outros países, a bênção te alcançará. A mensagem é mais forte do que o mensageiro. A mensagem ultrapassa continentes, montanhas, pântanos. A mensagem atinge o coração daqueles que crer. Deus procurou Davi e o encontrou por detrás do curral das malhadas. Abra o seu coração, porque o dia 11, viu Lília Salles, será uma virada de página, Maria Cândida. Uma grande virada de página para mim, para você, para nós que cremos na unção dos 1000. Olha, a Bíblia diz, e eles venceram, aleluia, Apocalipse, e nós venceremos pelo sangue do Cordeiro, pela aliança que temos com Deus e pela unção. E há uma promessa, que o mal não pode tocar em quem tem o óleo e o vinho, aliança de sangue e a unção pelo óleo, que representa o Espírito. É assim que cremos e assim será. Tá bem? Ainda não ouvimos o hino, rapaz, e ontem muita gente ligou. Olha, já são 5h54, eu ainda vou pregar. Estou falando aqui, mas a mensagem está em Efésios capítulo 6. Antinei Fernandes ligou ontem para nós, Amélia Ribeiro, Ana Célia dos Santos Xavier, Antônio Raimundo, é muita gente. Cremilda Almeida, Cremilda de Jesus, Edson dos Santos, Eduardo Almeida, Eduardo Alonso, Eliete Pereira, Heraldo Chagas, Erasmo Costa, Erondina Almeida, Everton Barreto, Hélio da Paixão, Ieda Santos, Irene Almeida, Jerusa, Maria José Juarez, Josué Santos, Juscelina dos Santos, Maria Caetano, Maria Celina, Maria Conceição, Maria Costa Santos, Maria das Virgens, Maria do Carmo, Maria Eduarda, é muita Maria, rapaz. Maria Romana, Marivalda de Jesus, Marise Souza, Pastor Raimundo Celso, Raimundo Nonato, Ricardo Santos, Rosimeiro, Vanessa Costa Moreira, Vitória da Silva Santana. Pessoas que ligaram pedindo oração e jejum. E hoje é dia de jejum. A igreja está em jejum. Vamos ouvir um hino, vamos? Um hino bonito. E depois vamos meditar em Efésios capítulo de número 6. Vamos ouvir esta bela canção. O amor em forma de canção. Cruzeiro da Bahia. Aonde está Deus quando mais preciso dele? Esta frase disse um irmão passando por perseguições. Gigante semelhante ao Golias, com intenções imaginárias,
tenta os seus passos reter, dizendo não vais conseguir. Hoje Deus manda te falar que jamais te abandonou, que sempre está com você. Não temas, eu sou o teu Deus. Saia desse calabouço, sempre estou com você. Derrube o gigante por terra, dê a volta por cima. Eu sou o teu Deus. É isso aí. Sempre eu estou contigo. Seja Davi. E jamais te abandonei. Davi abençoado, viu? Quebro o arco, queimo os carros no fogo, corto todos os laços porque amo você. E a palavra nos diz assim, Paulo escrevendo aos irmãos que estava em Éfeso. Olha o cuidado e o zelo que ele tinha. A organização das coisas para Deus. Vós, filhos, aqui ele fala filhos biológicos, e também a filhos espirituais. Vós, filhos, digam amém. Vós, filhos, digam amém. Fale um amém com um bocão bem forte, amém. Vós, filhos, digam amém. Sede obedientes aos vossos pais no Senhor. Pai na fé e pai biológico, obedecer. Porque isto é justo. Justo, porque ele que te trouxe ao mundo físico ou ao mundo espiritual. Então é justo você obedecer. Aí no versículo de número 2, olha que palavra linda, rapaz. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Primeiro mandamento da lei de Deus, que Deus deu a Moisés com promessa. Por isso que Jesus lá na cruz, ele falou, João, ô meu amigo, eis aí a tua mãe. Mulher, eis aí o teu filho. E a Bíblia diz que João a levou para casa e cuidou de Maria. Porque naquela ocasião José já não existia. A história diz que ele já era morto. E Maria estava ao pé da cruz, ao lado do seu filho mais velho, primogênito, Jesus. Mas Jesus falou, João, cuida dela para mim. Leva ela para casa como maninha está abatida. Porque eu estou morrendo. Estou morrendo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. O filho que não obedece pai, não obedece mãe, tem morte prematura. Quantos morrem aí no tráfico? Ou na mão das autoridades? A mãe falou, não faça isso, meu filho, saia destas companhias, para de usar isso, vai estudar, vai trabalhar. Mas o filho, a filha, rebeliou contra os conselhos da mãe e morreu prematuramente. Salário do pecado, da desobediência, é a morte. Ou quantas filhas que a mãe deu tanto conselho e o pai, hein? E hoje ela está aí com uma escadinha. Tem um filho sarará, um japonês, um moreninho, um índio, ainda está esperando um outro que nem sabe a cor que virá. E ainda leva a escadinha para a maninha dar o pirão. Honra teu pai e a tua mãe. Ela pode ser uma empregada doméstica. Ela pode ser uma mulher ignorante no conhecimento. Ela pode ser uma graxeira, como diz aqui na Bahia. Uma empregada doméstica. Mas
é sua mãe. Não importa o que ela fez no passado. Respeita. Defenda. Seja por ela ou por ele seu pai. Porque assim você terá muitos anos de vida longa. Muitos desprezam o pai, desprezam a mãe. E aí também será desprezado pela palavra do Senhor que já diz: honra teu pai e a tua mãe. Paulo escreveu aos irmãos de Éfeso, aos Efésios, que é o primeiro mandamento com promessa. Paulo conhecia os mandamentos da lei, para que te vá bem. Às vezes você não vai bem, porque foi uma pedra no caminho de sua mãe. E vivas muito tempo sobre a terra. Tem gente que rouba a mãe, rouba o pai. Coloca no asilo para não ter trabalho. Mas quando você era pequeno, você deu muito trabalho a ela, cabra safado. E vós, pais, agora ele fala aos pais, aqui ele falou aos filhos, antes agora ele fala aos pais, pai biológico e pai espiritual também. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos. Por isso que o pai e a mãe têm que saber criar, educar. Tem pai que espanca os filhos publicamente. Eu lembro do testemunho do pastor Paulo Canudo, que hoje mora no Paraná. O pai dele o espancou publicamente, colocou ele no lombo de um animal nu. Ainda adolescente, saiu mostrando a vergonha do filho. Por isso ele se meteu no mundo do crime, queria matar o pai, mas a mãe orou 21 anos por ele, ele foi liberto. Tem pai que espanca filhos e filhas no colégio, na escola, na rua, entre colegas. Não, não é assim. Chame e eduque com amor. Muitos filhos e filhas que revoltam contra a mãe, contra o pai. Porque o pai agiu de uma forma pública e violenta e arrebentou com a alma daquele adolescente ou daquela adolescente. Por isso que precisamos pedir a Deus sabedoria para estar diante dos nossos. Se não tem sabedoria, pai, mãe, peça a Deus. Ou busque conselhos de alguém que possa te ajudar. Senão você arrebenta com o futuro dos seus filhos. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos. Tanto também filho espiritual, viu? Mas criai na doutrina e admoestação do Senhor, na doutrina de Deus. Amor, paz, perdão, abraço. Isso é a doutrina de Deus. Levar para a igreja. Vós servos, agora fala com quem é servo, aqui fala também de escravos, ou de trabalhadores, jornaleiros, ou peões. Vós servos, obedecei o vosso Senhor segundo a carne. Você já viu que tem empresário que não gosta de dar trabalho a evangélico? Porque na hora do trabalho está ele orando, na hora do trabalho é o último que chega depois que todo mundo já está trabalhando, é o primeiro que quer sair, porque tem que ir para o culto, há tempo para tudo. Saiba administrar o seu tempo. Há tempo de estar na igreja, há tempo de orar, mas há tempo também de trabalhar. Você não ganha o dinheiro lá do patrão, e porque quer roubar o suor do patrão, ou daquilo que ele construiu na vida. Vós servos, obedecei o vosso Senhor segundo a carne.
que fala da obediência normal e natural, segundo a carne. Tem empresário que não quer dar mais emprego a evangélico, porque o evangélico quer sair cedo para o culto, não quer trabalhar à noite porque quer ir para a vigília. Há tempo para tudo. Saiba administrar a sua vida, para que você não seja vergonha do evangelho. É isso aí. Vós servos, obedecei os vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor. Aí, ó. Tá roubando lá do mercado onde você trabalha? Tá fazendo coisas erradas? Todo mundo sabe que você é crente, rapaz. Vigia, viu aí neste caixa que você trabalha, o troco não é seu, não. A não ser que tenha ordem de ficar com o troco. Senão você é ladra. E ladrão não entra no céu, vai para o inferno, junto com o diabo. Vós servos, obedecei o vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor. Tem que ser Senhor, sim, Senhor. Com temor e tremor e sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Olha que coisa, rapaz. Como você ama Jesus, ama seu patrão também. Que a Bíblia está falando. Que a Bíblia está falando. Aí tem pessoas que respondem o patrão, a patroa, bate-boca. Tome-lhe no olho da rua. E depois vai fazer campanha na igreja. Você vai penar primeiro. Não servindo à vista. Olha o versículo 6. Como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Seu trabalho físico naquela empresa, naquele escritório, também é uma oração. Se trabalhar direito, também Deus vai te ouvir e te honrar. Se você for um empregado descarado, sem caráter, desculpa a expressão, Deus não vai te honrar. Você vai perder aquele trabalho e voltar a mendigar aos vizinhos um pedaço de pão de ontem. Deus abriu uma porta, respeite quem ministra sobre você, seu gerente, seu encarregado, seu patrão. Ah, mas tem perseguição contra mim. Entrega na mão de Deus. Ouviu bem? Paulo aqui estava doutrinando os irmãos de Éfeso. E esta doutrina é para nós hoje também. A palavra é de geração a geração. A palavra é lei. A palavra é doutrina. A palavra é sabão, é cajado e é água para nós melhorarmos. Ah, missionário, o senhor está dando doutrina? É doutrina boa. Não é usos e costumes, não. Isso aqui é comportamento diante dos seus superiores. Eita, que palavra linda, hein? Então vamos lá onde, rapaz? Servindo de boa vontade, como ao Senhor, e não como os homens. Do jeito que você ama Jesus, serve a Jesus, é para você, nós servirmos aos nossos superiores, no trabalho cotidiano ou no trabalho espiritual. Sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. Tá vendo? Se você for um bom empregado, você vai ter sucesso aí na loja, na empresa, no escritório de advocacia, no escritório de contabilidade, aí no salão de beleza. Às vezes você é uma manicure, é uma pedicure, brigando aí com a sua gerente, rapaz, com a sua chefa. Vigie, viu? Aí fica toda irada, tirando o bife da unha das pessoas, dos dedos. Peça calma, se unge. Seja testemunha viva de Deus na igreja, em casa, no trabalho, no metrô, aonde você estiver.
Olha que doutrina boa aqui, Efésios capítulo 6. Paulo fala aos pais, Paulo fala aos filhos, Paulo fala aos empregados. E agora? Agora ele fala ao patrão. Quem sabe você é um patrão, hein? É um empresário, é um lojista e é crente. A palavra para você agora, patrão crente, empresário crente, líder crente, ou um superintendente, que inclui todos nós que lideramos, ou que abrimos porta de trabalho na empresa, lá fora, no mundo. Tem para onde correr não, rapaz. Paulo aqui estava no óleo, no azeite doce. Não é azeite de dendê, não. Azeite de dendê, não. E vós, senhores, como ele diz aqui, versículo 9, senhores, que lideram, que é chamado de senhor, e que tem alguma coisa para oferecer a seus servos. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles. Eles quem? Os empregados. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças. Para de ameaçar. Você fica ameaçando aquele funcionário? Conversa com ele, orienta ele, ou manda ele passar lá no escritório e acertar as contas e dê todo o direito que ele tem. Não rouba ele não, viu? Senão você vai para o inferno. Ladrão não é só quem assalta, não. Quem rouba o direito da viúva e do jornaleiro empregado. Está vendo que Deus vê tudo? Está lá no livro da vida. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles é o vosso e está no céu. Viu, Gabriel? Viu, Magna? Se você chegar a ser uma empresário, trate bem seus funcionários. Respeite eles. Orienta. Para de colocar apelido nos seus funcionários. Ai, ai. Sabendo também que o Senhor deles é o vosso, está no céu. E para com ele, tome-lhe. Oxente, tome-lhe. Para que com ele, e não há acepção de pessoa. Então, para Deus, não há acepção de pessoa se você é empresário ou peão. Se você é poderoso ou não. Deus sabe de todas as coisas. Esta doutrina aqui, Paulo deu aos irmãos da cidade de Éfeso. E eles precisavam ouvir. E eu preciso ouvir. E nós precisamos ouvir. Porque a palavra, ela é assim, de geração a geração. Tá bem? Medite hoje, Efésios capítulo 6. Leia, releia, torne a ler, ponha em prática. Se você é filho, obedeça a seus pais, no Senhor ou biológico. Se você é servo, obedeça a seu patrão, sua patroa. Tá bem? Seja o primeiro que chegue e o último que saia, não o último que chegue e o primeiro que saia. Porque quer ir para o culto. Deus não vai receber o culto da rebeldia, nem da desobediência, não. Se você é patrão, respeite seus empregados e trate com amor, porque o Deus deles é o seu Deus. E um dia prestaremos contas. Isso aqui que é doutrina, rapaz. Negócio de roupa, de cabelo, de barba ou sem barba, bigode ou sem bigode.
Paulo aqui deu a verdadeira doutrina para nós melhorarmos. Viu, Aline? Viu, Ricardo? Viu, Marinês? Entenderam? Entenderam? Deus os abençoe. Eu tenho ainda 3 minutinhos só, rapaz. Vamos aproveitar e falar com Deus. Momento de oração. Vamos falar com Deus. Que estas palavras de Efésios capítulo 6 seja uma doutrina para todos nós. Pai, filho, empregado, não importa o cargo ou nível que estamos, que possamos vigiar para não cairmos na mesma condenação. Porque o Senhor não faz exceção de pessoas. Pai, que o espírito da humildade esteja sobre nós sempre. O Senhor resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. Que a mão do Senhor venha sobre todos. Eu abençoo o dia de hoje, quarta-feira, onde estaremos na catedral, na sede. Eu consagro o óleo que está sobre o rádio, a água. Eu repreendo todo espírito de rebeldia, de dureza de coração. Eu tiro deste coração esta pedra de orgulho, esta pedra de vaidade, de arrogância. Que haja, meu Deus, um quebrantamento, um coração contrito diante de Ti. Que estas palavras de Efésios 6 produzam em nós sempre uma verdadeira conversão. Eu oro pelas crianças, eu oro pelos estudantes, eu abençoo o dia de hoje, os cultos que teremos. Eu abençoo os dizimistas e ofertantes que me mantêm aqui há 41 anos. Tenho uma missão a cumprir e quero cumpri-la bem. Eu abençoo em nome de Jesus o dia 8, o dia 11, o dia 15 as eleições, o dia 18, aonde estaremos lá em Brasília, na nossa convenção presencial. Pai, eu oro por esta pessoa doente agora na alma, no corpo. Repreendo todo caroço, todo nódulo, toda enfermidade maligna. Que a mão de Deus alcance os nossos ouvintes. Oro pelo Adenilson Suati, pela Almira, pela Margarida Célia, por cada amigo do Bom Dia Espírito Santo. Aqueles que me ouvem em São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, a minha querida Minas Gerais. Aqueles que me ouvem no Pará, no Paraná, no Pernambuco, na Paraíba, no Rio Grande do Norte, por esta rede de rádios, em Alagoas, em Sergipe, no Maranhão, no Amazonas, no Acre, em Rondônia, em Roraima, Tocantins,
aqueles que me ouvem em Mato Grosso do Sul, Mato Grosso do Norte, na Paraíba, aqueles que me ouvem em qualquer estado do Brasil, lá no Ceará, lá no Acre, em países da Europa, da África, da Ásia, da América Central, América do Sul, do Norte, lá no Caribe, lá nos Emirados Árabes, que a mão de Deus os alcance. Eu oro porque creio na força da oração. Eu abençoo o dia 11, o grande dia da revelação que veio a mim. Pai, eu repreendo a febre, o nódulo, a hérnia, a infecção, a úlcera, a aneurisma, a diabetes, a loucura, a depressão. Que haja saúde no corpo, saúde na mente. Oro pela Ângela Bispo, Marinalva Freitas, Evani Sapucaia. Que a mão de Deus os abençoe. Pela Cotidiana, que Deus dê paz para ela neste dia. Que Deus conforte e console seu coração. Oro pelo Ricardo, pela Almira, pela Tatiane, pela Marinês, pela Evani. Em nome de Jesus. Receba o abraço do missionário Daniel de Oliveira. Entre em minha página no Facebook, Daniel de Oliveira. Ou lá no YouTube, tá bem? E lembre que dia 11 vem aí o grande dia. Hoje nós estaremos pela manhã, tarde e à noite na Catedral, na sede. Domingo, Santa Ceia do Senhor. Deus nos abençoe. Fala línguas estranhas. Beba água consagrada. Se unge com óleo. Vem estar conosco. Meu abraço. E a paz do Senhor. E eu continuo aqui por esta rede de rádios até 7 da manhã. Shalom. Shalom, Cotidiana Boal.